33 anos de vida me ensinaram uma coisa sobre traição. Ela nunca aparece como estranho. Ela usa o rosto de alguém que você ama. Meu nome é Rafael Andrade. Tenho 33 anos e nasci em Belo Horizonte, numa família que sempre viveu do comércio de pedras e joias. Um negócio que meu avô começou ainda jovem, vendendo pedras brutas em feiras de Ouro Preto, e que minha mãe transformou, décadas depois, numa pequena joalheria respeitada no bairro de Savassi. Minha mãe, Dona Beatriz, não era apenas dona do negócio. Ela era o coração dele. Enquanto meu pai cuidava dos números, ela cuidava das pessoas, das clientes antigas, das histórias por trás de cada peça. E entre todas as joias que passaram pelas mãos dela ao longo da vida, havia uma que nunca esteve à venda. Um colar de esmeraldas lavrado à mão, que meu avô havia montado ainda nos anos 70, pedra por pedra, para presentear minha avó. Quando ela faleceu, o colar passou para minha mãe, e há 7 meses, quando o câncer finalmente levou minha mãe também, silenciosamente, numa manhã de domingo em que eu ainda segurava a mão dela no hospital, o colar veio parar comigo, guardado num pequeno cofre no meu escritório em casa, no bairro de Lourdes. Eu não abria aquele cofre com frequência. Só em dias difíceis, quando a saudade apertava mais do que o normal, eu tirava o colar da caixa de veludo, sentava na cadeira do meu escritório e ficava ali, olhando as pedras verdes brilharem sob a luz, lembrando da voz da minha mãe explicando, ainda quando eu era criança, cada detalhe daquela peça. Numa terça-feira comum, antes de sair para a loja, resolvi abrir o cofre, só para sentir aquela paz de sempre antes de começar o dia. A caixa de veludo estava lá, vazia. Meu coração disparou antes mesmo da minha mente processar o que os meus olhos estavam vendo. Corri os dedos pelo fundo da caixa, como se o colar pudesse simplesmente ter se escondido ali, como se aquilo fosse algum tipo de brincadeira cruel da minha própria cabeça cansada. Mas não era brincadeira. E eu ainda não sabia que aquela manhã seria apenas o primeiro capítulo de uma traição que ia muito, muito mais fundo do que um colar desaparecido. Só 3 pessoas tinham a combinação daquele cofre. Eu, minha esposa Camila, que estava viajando a trabalho em São Paulo naquela semana, e meu filho Enzo, que ainda nem completara 3 anos e mal alcançava a maçaneta da porta do escritório. Meu primeiro pensamento foi assalto. Corri pela casa inteira, verifiquei janelas, portas, o portão da garagem. Tudo trancado. Nada fora do lugar. A empregada que vinha 3 vezes por semana só apareceria na quinta-feira. E então, devagar, uma quarta possibilidade começou a se formar na minha cabeça, uma que eu não queria admitir. Minha cunhada Larissa, esposa do meu irmão mais novo, Diego, tinha vindo passar o fim de semana conosco. Ela conhecia a casa, já tinha me visto abrir aquele cofre uma vez, há meses quando mostrei o colar para ela, orgulhoso, contando a história da nossa família. Liguei para ela com as mãos tremendo. Ela atendeu no 3º toque. E antes que eu terminasse de perguntar, ouvi barulho de ondas ao fundo. Gente rindo, música ambiente de resort. Rafael, calma. Eu vendi o colar. As palavras bateram como um soco no estômago. Vendeu? Larissa, aquele colar era da minha mãe. Eu sei, mas olha. Você nunca usava aquilo de verdade. Ficava trancado num cofre juntando poeira. Eu e Diego estávamos precisando muito de um tempo, sabe? O casamento andava tenso. E esse fim de semana no spa em Búzios era exatamente o que a gente precisava. Um joalheiro aqui perto de Belo Horizonte pagou um preço justo. Preço justo. Aquelas palavras ficaram girando na minha cabeça enquanto ela falava sobre massagens e piscina de água salgada. Como se estivesse descrevendo um brunch de domingo, não o desaparecimento de uma herança de 3 gerações. Desliguei o telefone sem responder e fiquei parado no meio do escritório, tentando respirar. Porque eu sabia, melhor do que ninguém no mundo, o que aquele colar realmente valia. Não pelo sentimento, pelo mercado. Esmeraldas colombianas daquele tamanho, lavradas à mão por um artesão que já não existe mais no ramo, avaliadas há 2 anos para fins de seguro, em mais de 400 mil reais. Um fim de semana de spa em Búzios, por mais luxuoso que fosse, não custava nem 1/10 disso. A desculpa não batia com a matemática. E eu ainda não sabia até onde essa mentira ia. Eu ainda estava parado no escritório, tentando organizar os pensamentos, quando o telefone tocou de novo. Número desconhecido, com DDD de Belo Horizonte. Rafael Andrade? Aqui é Tarcísio Monteiro, da joalheria Monteiro em Filhos, na Savassi. O nome me era familiar. Um concorrente antigo da loja da minha mãe, sempre respeitoso,
Sempre correto nos negócios ao longo dos anos. Senhor Rafael, eu comprei um colar de esmeraldas ontem à tarde, de uma senhora que se identificou como sua cunhada. Mas antes de eu seguir com qualquer coisa, o senhor precisa vir até aqui hoje. Tem algo que sua mãe deixou escondido dentro da peça, e acho que o senhor precisa ver isso antes que eu faça qualquer outra coisa com ela. Minhas mãos gelaram. Como assim escondido dentro da peça? Prefiro mostrar pessoalmente. Mas, senhor Rafael, o que quer que sua cunhada tenha te contado sobre o motivo dessa venda, eu não acho que seja a história real. Ele me explicou, com a voz de quem já tinha visto de tudo naquele ofício, que não tinha liberado o valor total pela peça. Um colar daquele calibre, com aquela procedência, e sem documentação de transferência assinada pela verdadeira proprietária original, exigia cautela. Ele havia adiantado um valor simbólico, uma fração pequena do que a peça realmente valia, e prometido o restante somente depois de confirmar a origem legítima com a família. E foi exatamente enquanto eu examinava o fecho do colar, para avaliação, que encontrei um pequeno compartimento. Sua mãe escondeu algo ali, senhor Rafael. Algo que, pelo que estou vendo, ela não queria que ninguém além da senhora encontrasse. Não me lembro de ter desligado o telefone. Não me lembro dos 20 minutos de carro até a Savassi. O que eu lembro é de entrar naquela loja e ver Tarcísio parado atrás do balcão, o colar aberto à sua frente e ao lado dele, um pequeno pedaço de papel dobrado, amarelado, que claramente estava escondido há muito tempo, dentro daquele fecho artesanal. Achei isso preso atrás da pedra central, ele disse, empurrando o papel gentilmente na minha direção. Sua mãe escreveu isso com a letra dela, não foi? Peguei o papel com as mãos tremendo e, no instante em que reconheci a caligrafia da minha mãe, senti o chão do mundo começar a se abrir sob os meus pés outra vez. Desdobrei o papel com cuidado, como se ele pudesse se desfazer nas minhas mãos. A letra da minha mãe, pequena e inclinada, a mesma que preenchia cadernos de receitas antigas na cozinha da nossa casa. Se alguém encontrar isso é porque algo já deu errado. Rafael precisa saber. Diego está tirando dinheiro da loja há anos. Encontrei notas fiscais falsas, fornecedor que não existe. Tenho medo de que ele arraste a família toda nessa mentira. Vou contar tudo ao Rafael no domingo. O domingo que ela nunca viveu para ver. Levei aquele bilhete direto para minha advogada. Fernanda, amiga da minha mãe havia 20 anos. Em 3 dias, com a ajuda de um perito contábil, descobrimos que Diego vinha desviando dinheiro da joalheria havia quase 4 anos, através de um fornecedor fantasma, quase R$900 mil. E pior, as assinaturas de autorização das transferências maiores não eram só dele, eram de Larissa também, dona de uma conta em nome de uma empresa de fachada aberta em Vitória. O colar não tinha sido vendido por causa de um casamento tenso, fora vendido porque eles precisavam de dinheiro rápido, discreto, antes que minha mãe, já suspeitando havia semanas, conseguisse provar tudo e contar para mim. Chamei os dois em casa. Diego negou, gaguejou, tentou culpar problemas de sistema. Mostrei o bilhete. Mostrei os documentos. Larissa não disse uma palavra. Só ficou branca olhando para o chão. Saiam da minha casa, eu disse. Meu advogado entra em contato. O processo levou 6 meses. Diego pegou 4 anos, Larissa 5, por ser considerada a mente por trás da empresa de fachada. Recuperamos quase R$800 mil, que usei para abrir, em nome da minha mãe, um instituto de apoio a mulheres com câncer de mama na rede pública de Belo Horizonte. Fui até a Monteiro Filhos 1 mês depois. Tarcísio tinha guardado o colar como prometera, recusando outras ofertas. Paguei o que era justo e trouxe a peça de volta para casa, para o mesmo cofre, onde ainda vou, de vez em quando, sentar sozinho e lembrar da minha mãe. Traição nem sempre grita. Às vezes ela sussurra por anos, escondida atrás de um sorriso familiar, até que alguém, mesmo depois de partir, encontra um jeito de gritar a verdade por último. Você já descobriu uma traição escondida dentro da sua própria família? Conta pra mim nos comentários.